Senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal pra gente falar sobre a vitória do São Paulo contra o Mirassol. Prazer, para quem não me conhece, sou Alexandre Vieira, jornalista, e agora você vai ficar super bem informado e também vai saber a minha opinião sobre essa questão, sobre esse jogo do São Paulo. São Paulo que venceu o Mirassol na noite desta quarta-feira. Foi uma ótima vitória, né? Tem alguns pontos a serem considerados ainda, principalmente as questões defensivas, mas num todo é difícil você não ficar animado e ter boas visões sobre um 4-1. Por mais que esse 4-1 dentro de campo a gente possa ter visto que não foi por merecimento, digamos assim, não foi algo concreto, aquele famoso que o resultado não condiz com o que foi o jogo. Mas acho que o São Paulo foi superior e bem superior ao Mirassol durante os 90 minutos e sai daqui com os 3 pontos garantidos, chega aos 13 pontos no seu grupo C, está com a classificação mais ou menos encaminhada e na classificação geral também não se desgarrou do Corinthians. O Corinthians tem um jogo a mais que o São Paulo ainda, na verdade, vai fazer o confronto contra a Inter de Limeira e pode ficar ali bem parelho com o seu rival. Falando do jogo, o São Paulo vence por 4-1. Num 4-1 a gente tem vários pontos positivos a serem destacados. Acho que o principal deles é na partida de hoje, e isso era uma pauta muito forte por conta do jogo contra o Santos, é o quarteto, a utilização do quarteto. Eu acho que cada vez mais os 4 jogadores estão se entrosando, estão se entendendo, estão buscando soluções entre eles. O Lucas está vendo como que o Oscar gosta de receber a bola, quais são as movimentações do Oscar. O Luciano nesse quarteto, como que o Caleri pode se encaixar. Então acho que esses 4 eles estão trabalhando cada vez mais para se encaixarem. E isso é um ponto muito positivo. Acho que aqui no confronto contra o Mirassol a gente viu muito o quarteto se procurando, criando boas jogadas, né? No primeiro tempo, por exemplo, eu contei pelo menos umas 3 jogadas onde houve uma triangulação de fato, pelo menos com a maior parte dos jogadores que estavam fazendo a jogada, sendo esse quarteto de Luciano, Lucas, Oscar e Caleri. Então, acho que essa insistência do Zubeldia é muito interessante. Ele quer os melhores em campo. Ele quer fazer com que todos os jogadores que ele tem de melhor consigam ornar dentro de um esquema tático. E acho que aos poucos as coisas vão acontecendo. É ainda a 4ª partida que esse quarteto jogou junto, só que a gente tem mais coisas positivas a serem destacadas do que negativas. A gente tem um jogo que foi ok contra o Guarani, um ótimo jogo que foi contra o Corinthians, um jogo que também foi ótimo contra o Mirassol da parte do quarteto e teve um jogo abaixo no confronto contra o Santos. Então são mais coisas positivas do que negativas, então acho que faz total sentido o Zubeldia continuar com esse quarteto pelos próximos jogos, principalmente atuando aqui no estádio do Morumbi. Acho que fora de casa ainda pode ser uma questão, mas dentro de casa faz jus à utilização desse quarteto. Dos 4, acho que o que mais está mais abaixo ali seria o Luciano, mas acho que ele fez algumas jogadas trabalhadas. É o que está mais abaixo, mas que realmente tem encontrado algumas soluções. Quando ele pega para tabelar com o Lucas, às vezes saem coisas boas dali. Não só Oscar e Lucas, mas Lucas e Luciano, quando o Luciano se movimenta, sai também da área e às vezes ele também aparece para ser esse finalizador. Então acho que não dá para se descartar o Luciano, como eu vejo muitas vezes as pessoas falando desse quarteto, tem que tirar o Luciano, tem que tirar o Luciano. Se a gente for parar para ver também, outros jogadores não fizeram por merecer também a vaga do Luciano. O Ferreirinha mais uma vez acho que entrou mais ou menos, acho que o Ferreirinha não entrou tão bem assim. O Eric, acho que o Eric ainda não fez algo para ser titular. O André Silva, para tirar a vaga do Luciano, também acho que ainda não. O Rian ainda joga, acho que até o Rian deveria ter entrado hoje, tá? Acho que um jogo 3-1, por mais que o Eric tenha entrado bem e tenha participado do último gol, acho que era jogo pro Rian. O Rian tem que ter cada vez mais minutos, tem que ter cada vez mais rodagem. E o Rian não jogou, né, aqui no Morumbi. Ele jogou contra o Botafogo de Ribeirão Preto, jogou contra a Portuguesa e jogou contra o Santos. Acho que, né, no habitat natural dele, acho que as coisas poderiam ser diferentes. Acho que ele poderia ter essa estrela por tudo que o Rian tem feito. Então, acho que ainda ninguém fez por merecer essa vaga do Luciano e acho que até muitas vezes é injusto. Sempre acaba sobrando para ele, sendo que em várias vezes, se a gente for parar para pensar, antes da vitória contra a Portuguesa, só ele tinha marcado gols. Então, aliás, contra o Corinthians. Então, às vezes o Luciano acaba sendo sempre o injustiçado, sempre o cara que tem que sair. Ele é sempre o problema e acho que muitas vezes ele é mais solução do que problema. Mas, obviamente,
precisa melhorar, porque além de tudo, o Caleri, acho que o Caleri não é um craque, mas ele vai fazer o jogo sujo desse quarteto. Ele vai ser o cara que vai brigar, que vai em todas as bolas, que vai ajudar defensivamente. O Caleri é muito importante e será muito importante. Tanto é que foi muito satisfatório para ele quebrar esse jejum. Ele não marcava desde o confronto contra o Botafogo pela quarta de final da Libertadores do ano passado, aqui mesmo no estádio do Morumbi. Então o Caleri precisava desse gol, ele precisava de fato tirar essa zica e voltar, né, a ter um bom relacionamento com as redes, e aqui ele conseguiu de fato tirar esse jejum, tirar esse incômodo que até na comemoração, de uma forma mais efusiva, né, ele estava bem, parecia que ele estava bem estressado mesmo com isso, ficou bem bravo inclusive, e foi meio que um desabafo do Caleri, estava meio que incomodando toda essa situação nele, ficou visível na sua comemoração. Então acho que ele vai ser muito importante. Então é óbvio que o Luciano acho que tem que melhorar, porque ele sabe, né, que ele não é talvez o craque desse time, mas ele pode ser muito, muito importante e decisivo, como já foi em outros momentos. Oscar e Lucas, chover no molhado. Eu falei acho que contra o Corinthians, e acho que a gente pode trazer de novo. O Lucas Moura, ano passado, ele era o único craque desse time, ele era o cara diferente que tirava o coelho da cartola. Dessa vez agora ele dá para ele dividir a responsabilidade. O peso que tinha 100% no Lucas Moura agora tem 50% também no Oscar. O Oscar mostra que ele é muito diferente, que ele 100%, e repito, aliás, é importante lembrar, o Oscar ainda está longe de estar 100%. E não foi isso, não foi eu que disse, ele mesmo já falou na zona mista. Então, imagina quando o Oscar estiver inteiro. Às vezes a gente vê que ainda ele não vai para a jogada individual, ele ainda, sabe, tem essa cautela. Então acho que quando o Oscar tiver 100%, aí a gente vai ficar talvez mais impressionado ainda, porque de fato é um jogador que mostra ser muito diferente, que tem uma qualidade e visão de jogo totalmente fora do comum para os padrões brasileiros, e a tendência é de uma crescente. Então o Oscar me impressiona muito a qualidade que ele tem. Era um meia clássico que encontra soluções que a gente faz tempo que não via aqui no campo do Morumbi. Então o Oscar, mais uma vez, ele e o Lucas são os craques desse time, são os caras que vão puxar a responsabilidade, são os caras que vão falar, ó, tá ruim, dá a bola em mim que eu vou resolver, me dá a bola que eu vou encontrar a solução. O Lucas, mais uma vez, sempre driblando ali, o drible corporal do Lucas é muito bom, né? Quando ele pega de costas, ele consegue girar na marcação, inclusive foi assim que saiu, se eu não me engano, foi o terceiro gol. Então, são dois caras completamente diferentes. Acho que a gente já elogiou bastante. Elogiar também, na verdade, elogiar bastante o Enzo Dias, né? Não só pelo gol, que até na hora da transmissão na Rádio Futimais eu falei, na hora que saiu o gol dele, eu falei, ele merece. Porque de fato parece que o Enzo Dias está do São Paulo desde a temporada passada. É incrível, talvez se o São Paulo não tivesse conseguido assinar o pré-contrato com o Wendel, era capaz de falar, olha, não precisa mais de um lateral porque tem o Enzo Dias. O Wendel, ele chegaria em janeiro como titular absoluto e tomaria conta da posição. Acho que ele ainda tem muita qualidade para fazer isso, mas o Enzo Dias está incomodando. O Enzo Dias colocou uma mosca, uma pulga, uma borboleta, uma larva, uma aranha, uma lagartixa, tudo na orelha do Wendel, porque o Wendel vai ter que brigar por esse espaço. Hoje o Enzo Dias de fato é titular, é um cara seguro defensivamente, ofensivamente também não compromete e às vezes consegue fazer algumas soluções bacanas ali com o Oscar ou até com o próprio Ferreirinha. Apareceu bem para finalizar ali no terceiro gol. Então, ótima contratação do Enzo Dias. Acho que o São Paulo já vai ter que começar de fato a preparar o bolso para comprar esse atleta em definitivo ao término do contrato, porque o Enzo Dias mostra cada vez mais que ele é um lateral muito correto, que é um lateral que faz ali às vezes o arroz com o feijão, mas ele coloca ali uma páprica, coloca ali um chimichurri, coloca ali alguns temperos, um alho triturado, uma cebola, um tomatinho. É um arroz com feijão muito bem temperado que o Enzo Dias faz nesse São Paulo, e há de se destacar porque de fato ele merecia esse gol, porque tem jogado muito a bola. O Wendel vai precisar correr muito, e qualidade ele tem, obviamente, para tomar essa posição do Enzo Dias. E aí, só para não ficar também nos destaques positivos, só mais uma coisinha também, as substituições do Zubeldia. Acho que a maioria delas, por mais que foram todas previsíveis, elas foram muito boas. O Ferrarese entrou muito bem pelo lado direito, acho que o Ferrarese, a gente vai
cada vez mais pautar essa questão do Ferrarese de fato ser o titular na lateral direita, porque o Igor Vinícius fez assim, se não fosse a assistência, talvez ele seria um ponto muito negativo nesse time. Principalmente defensivamente, ele estava muito mal. Acho que o sistema defensivo como um todo, mas o Igor Vinícius principalmente também. Só que a assistência para o Caleri tira um pouco do jogo tão abaixo que ele fez. E o Ferrarese entrou bem. Mesmo o Ferrarese não sendo um terceiro zagueiro, ele de fato foi lateral, porque em muitas oportunidades a gente viu o Ferrarese no campo de ataque. E ele foi bem, acho que o Ferrarese entrou bem, a gente pode começar a discutir essa possibilidade. Eu, Alex, óbvio, preferia que tivesse alguém da posição, que o Cédric Soares chegasse e tomasse conta, ou o próprio Mike ter a oportunidade de ser esse titular. Moreira já foi, já está no Porto, não é mais pauta. Então acho que enquanto não tem alguém da posição que o Zubeldia confie de fato, acho que dos que ele confia, a gente pode começar a debater de fato se o Ferrarese não pode ser o titular dessa lateral direita, que ele entrou muito bem. André Silva, além do gol, entrou muito bem, se movimentou, criou algumas oportunidades. Então, André Silva mais uma vez entrando muito bem na partida. O Eric foi crucial também para o quarto gol. Ou até o Bobadilla também entrou muito bem na partida. Ele teve até 2 lances que ele poderia ter feito o gol, mas ele entrou muito bem, se movimentou, deu uma qualidade ali no meio campo, deu um gás, né? O Alisson tinha cansado no segundo tempo, e aí o Bobadilla deu esse gás que estava faltando e precisando para esse meio campo. Então acho que o Bobadilla também há de se destacar, que entrou muito bem na partida. Repito, só fica o lado negativo do Rian. Acho que era uma partida para o Rian jogar no estádio do Morumbi e ter uma oportunidade. Então, só para também não ficar nas coisas positivas, acho que eu já falei do Igor Vinícius, que para mim foi abaixo, mas acho que a assistência meio que diminui um pouco da partida ruim que ele fez. Defensivamente, o São Paulo é muito frágil. Acho que se tem um ponto que o Zubeldia vai ter que trabalhar e muito nesse time é o lado defensivo. Se ele vai trocar peças, se ele vai mudar o esquema tático, se ele vai... não, isso cabe ao Zubeldia. Mas individualmente e coletivamente, o São Paulo defensivamente tem alguns problemas. A gente viu isso contra o Santos, que ficou claro porque tomou 3 gols. Só que hoje aqui com o Mirassol é uma boa equipe, tá? Só que o Mirassol não conseguiu aproveitar tantas as chances que o São Paulo acabou ofertando. Conseguiu no gol de empate com o Gabriel, que o Gabriel sozinho, praticamente na pequena área, ele domina, ele para, ele olha, ele gira o corpo e ainda dá tempo dele finalizar. Só que defensivamente o São Paulo ainda se expôs muito. O Mirassol teve outras oportunidades, até se eu não me engano foi o Matheus Davó, que teve uma oportunidade, foi o Guilherme Pato, não lembro, mas teve 2 possibilidades. Uma delas foi que o atacante estava na cara do gol e acabou furando. Então foi um erro individual dele que acabou não causando ali o gol de empate do Mirassol. Então defensivamente o São Paulo precisa melhorar e melhorar muito, tá? Alan Franco ficou no banco de reservas, então não preocupa, foi mais uma opção mesmo do Zubeldia. O São Paulo volta agora para campo no próximo sábado, no dia 8, às 6h30, e aí o São Paulo para essa partida deve ir com a equipe totalmente reserva, vai com aquele reservaço que entrou em campo contra a Portuguesa, e aí depois volta com os titulares contra a Inter de Limeira. Beleza? Então a gente está finalizando aqui, né? O pessoal está terminando aqui as coisas, bonitinho. Então, um abraço para todo mundo, espero que você tenha gostado do vídeo. Não esqueça de se tornar membro aqui do canal, a gente está crescendo cada vez mais o clube de membros. O grupo do WhatsApp já está começando a ficar bem movimentado, então tá bem bacana o pessoal lá se conhecendo, trocando um papo. Então conto aí também com você no Seja Membros. O grupo do WhatsApp, lives exclusivas, está no segundo plano, tá? Então olha lá os planos bonitinho, qual que se encaixa melhor com você. Um abraço para todo mundo, mais uma vez agradecer todo mundo aí que tem apoiado o canal, que tem ajudado, comentado. Até o próximo vídeo, tchau!